Cori, ontem a Fonte Limpa aí divulgou aí a questão que a Cidade Verde vai ter que pagar os 810 mil aí que a prefeitura contratou com a Novo Horizonte, né? Como você observa isso aí? Você que é um profundo conhecedor do transporte público de Conquista aí. Primeiro, Anderson, entramos com dois requerimentos, o de número 45 e 46, barra 2019, na Câmara Municipal de Vitória da Conquista. 45 solicitando exatamente a cópia dos contratos que foram feitos entre a Prefeitura e a Aviação Novo Horizonte, para que a gente possa compreender esses valores, de que forma foram calculados. O requerimento 46, a gente solicita as ordens de serviço, o número quantitativo de viagens, qual a quilometragem percorrida nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, para que a gente possa fazer realmente o cálculo devido de quanto deveria ter sido esse custo do contrato. O segundo aspecto é entender o seguinte: olha, se existe um contrato emergencial entre a Prefeitura e a Aviação Cidade Verde, e se a empresa apresenta desequilíbrio econômico-financeiro, deveria a Prefeitura primeiro, já que ela fez o contrato com a Novo Horizonte, ela está dando a entender que existe realmente, ela reconhece um desequilíbrio econômico-financeiro. E se em 7 linhas, em 5 linhas, com 7 veículos, que ampliou para 9 por conta dos micro-ônibus e mais um pela necessidade da dinâmica do dia a dia. Se com essa quantidade de veículos você estabeleceu um valor de 810 mil reais, você comete um erro primeiro, grave na gestão, que é reconhecer publicamente o desequilíbrio econômico-financeiro. O segundo erro foi não ter chamado a empresa, ao reconhecer que havia um desequilíbrio econômico-financeiro, ter pago essa compensação. Então, o primeiro passo era compensar a empresa. Eu tenho certeza que, pelas somas que eu já fiz aqui dos cálculos, não deva chegar a 300 mil reais. Então, seria mais viável para o município, por meio do subsídio, compensar o desequilíbrio econômico-financeiro com a própria Aviação Cidade Verde, uma vez que os carros já estão, na realidade, preparados dentro do se prevê o edital para fazer o transporte coletivo de passageiro. Você comete um terceiro erro, que é exatamente ter veículos, no caso da Aviação Novo Horizonte, com uma porta só, o que é contrário ao que se exige na mobilidade humana, no transporte urbano com passageiro. Você tem uma situação, um número elevado de passageiros em pé, então coloca em risco toda a população. Então solicitamos esses requerimentos, uma vez que se trata de contrato emergencial, não há nenhuma obrigatoriedade da empresa ela exatamente ter que compensar a Aviação Novo Horizonte, até porque quem fez o contrato não foi ela. O que foi publicado aí está lá a Prefeitura e a Aviação Novo Horizonte. Onde é que está a Cidade Verde aí? O segundo, há um aspecto também a ser observado, Anderson, que quanto a essa questão, precisa se tomar providência. Eu acho que o prefeito, o governo, toda a sua equipe tem que entender que o transporte é um pilar essencial para a gestão pública, para a mobilidade urbana, para a população. E como pilar essencial, o governo tem que chamar para si a responsabilidade de resolver. Ele tem que entender que o problema que está causando no transporte chama-se transporte clandestino irregular. Está acabando com o sistema público. Nesse sentido, o governo ele tem que assumir que não dá mais para brincar de fazer gestão no transporte, não dá mais para fazer de conta que nada está acontecendo, o sistema está falindo na sua totalidade. A Aviação Vitória já foi embora, falida, o sistema falido por conta do número de excesso de transporte irregulares. Aí você tem carros particulares, você tem vans e o sistema quebrando, aí você vai jogar fora 1.000 vagas de emprego de carteira assinada com FGTS e recolhimento previdenciário por conta de clandestinidade, sem regulamentação, sem nenhum estudo técnico, sem nada. Então o governo tem que entender que o tempo está passando, a sua gestão está chegando ao fim e o transporte caminha para a falência na totalidade. Ora, há um aspecto para se discutir sobre esse contrato com a Aviação Novo Horizonte. A empresa, as informações que temos, entre o dia 3 e 4, ela informou ao governo a situação do desequilíbrio econômico-financeiro e sobre a possibilidade da redução de linhas. Se você pega
né, que houve essa informação. O governo teve 8 dias, foi prorrogado 8 dias. Se houve 8 dias para se discutir o que fazer, né, numa possibilidade de não oferta dos serviços nas linhas de Pradoso, de Lagoa das Flores, da Santa Marta, do Senhorinha Caro, por que rapidamente fazer um contrato de 810 mil? Então é muito perigoso esse formato de gestão. Acredito que terá muita dificuldade em proceder esses pagamentos, uma vez que não houve o cuidado administrativo legal. E qual é a solução mesmo aí, no caso, esse 810 mil reais, diz que a cidade Verde tem que pagar, né? Olha, eu não vi essa matéria, Anderson, eu não sei com base jurídica em que, né? O que juridicamente está publicado é um contrato, né, por 30 dias com a Aviação Novo Horizonte, isso aí está público. Naquele contrato, a parceria ali que está estabelecida contratual é entre a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e a Aviação Novo Horizonte, né? Então, como pode, num contrato emergencial, você querer impor a terceiro, que no caso é a Cidade Verde, fazer um pagamento de um contrato que ela não fez? Quem fez o contrato? A responsabilidade é de quem fez. Agora, como se trata de dinheiro público e aí não é verba particular, ou seja, quando a gente administra nosso salário, a gente vai lá no bolso, não é, e busca o melhor preço, aquilo que nos atende. Mas no caso do setor público e no caso de transporte, existe uma legislação que orienta a contratação, até na situação emergencial, né? A situação emergencial, ela requer, né, que o preço praticado seja o de mercado. E o que nós estamos percebendo é que aquele contrato, os preços eles são exorbitantes, são elevados para a prática de qualquer contratação na área de transporte de passageiros em todo o território brasileiro. Então, nesse sentido, a gente percebe, né, que o governo ele terá muita dificuldade se não fizer correção de rumo em relação a esse contrato. O Conselho de Transporte era tão atuante no passado, não era, Cori? Veja, você tinha as reuniões mensais, né? Tem ocorrido aí um hiato, ou seja, um tempo muito grande entre as reuniões. Estamos fazendo questionamentos para que as reuniões ocorram mensalmente. É evidente que ele é um conselho consultivo, ele não é deliberativo, a responsabilidade é do governo municipal, mas ele pode opinar, né, sobre todas as situações que envolvam decisões importantes para a mobilidade urbana. Então precisamos é que o governo realmente ele corrija os rumos do transporte, porque nós não podemos levá-lo à falência, porque poderá, você vê a última licitação levou mais de 2 anos, né? Um processo extremamente judicializado, de muitos questionamentos. Imagine uma nova licitação nesse formato, e não é possível. Eu não sei de onde o prefeito tem tido algumas orientações, não sei se da sua procuradoria jurídica, de alguma pessoa próxima do administrativo ou do campo político, mas tem que entender algumas coisas básicas do contrato, do último processo licitatório. Primeiro, Cidade Verde, no lote 2, o contrato tem 5 anos. Ou seja, o próprio contrato está dizendo que tem mais 5 anos, podendo ser prorrogado para mais 10. Alguém já leu, né, para suspender um contrato desse? O que é que deve acontecer? Parece que não estão lendo. Né? Quando a Cidade Verde foi convocada, né, e ela foi na direção de atender o lote 1 na situação emergencial, naquele momento eu entendi que ela estava ajudando o governo, ajudando a cidade, ela estava ajudando a população. Imagine, se alguém já parou para fazer uma conta, o que é que você movimentar para botar 70 e poucos ônibus aqui dentro de Vitória da Conquista em menos de 30 dias, para você atender uma situação emergencial? Quer dizer, tem algo estranho aí. Tem algo estranho. Na mesma hora que a empresa ela é convocada e ela serve para ajudar o governo, ajudar a cidade, ajudar a população na situação urgente da emergencial, a empresa é boa, ela presta, né? Se a empresa apresenta desequilíbrio econômico-financeiro, né, a gente percebe esse tratamento equivocado em fazer um contrato com a Aviação Novo Horizonte. Esse é um contrato equivocado, né? E teremos problemas aí administrativo e jurídico com esse contrato, não tenho dúvida, né? Solicitamos através dos 2 requerimentos 045 e 046 essa cópia do contrato, as cópias, como também pedimos, né, as ordens de serviço. E tenho certeza que eu acho que o governo está na hora de chamar para si a responsabilidade definitivamente em resolver a questão do transporte urbano Vitória da Conquista.
Anderson, quer ver uma pergunta fácil? Uma pergunta que deve ser feita. Se para o governo a solução são as vans, por que não regulamentou? Porque já vamos fechar em dezembro 3 anos de governo, por que não regulamentou? Porque juridicamente até agora não existe mecanismo legal para fazê-lo, gente. Eu disse na Câmara, quando o pessoal das vans estiveram lá, eu disse, olha, não tem como se fazer uma organização de um processo licitatório para dizer, fulano, Beltrano e Cicrano vai ganhar a licitação. A licitação é campo aberto, não é? Então, assim, não tinha como regulamentar isso. A gente tem que parar de fazer de conta, não é? Vitória da Conquista não pode, na condição da 3ª maior cidade da Bahia, ela tem que liderar em ser exemplo de gestão pública. Ela não pode permitir, Anderson, que o sistema de transporte da 3ª maior cidade da Bahia venha à falência na totalidade, por conta de uma situação de se favorecer o transporte irregular, o transporte clandestino. O que está fora da lei é clandestino, é irregular, não adianta mais ficar perdendo tempo com isso. Eu disse lá atrás, havia uma possibilidade de regulamentação de vans, em que sentido? Complementando o sistema de ônibus. Aí as 5 linhas, por que não chamou as vans, não chamou os carros particulares, por que não resolveram? Porque tem um detalhe aí, Anderson. Está provado que as vans, para existirem, tem que ter o sistema de ônibus. Está provado. Porque o sistema de ônibus é quem carrega a gratuidade, é quem garante a gratuidade para o idoso, a meia passagem para o estudante, a gratuidade de quem faz sistema de tratamento, né, na área da saúde, utiliza o sistema, né, no tratamento na questão do câncer, da hemodiálise. Ou seja, sem ônibus não é possível ter sistema de transporte urbano. Anderson, eu vou dar outro dado aqui que talvez a cidade não discutiu ainda. Quando o município, né, foi para o Ministério das Cidades apresentar o projeto, né, de recuperação das suas principais vias, recapeamento, pavimentação, a própria perimetral, você sabe, os dados foram fundamentados em cima de quê? Da mobilidade urbana de Vitória da Conquista, do número de passageiros que utilizam o sistema de transporte regular. Quer dizer, 55 milhões entrou nessa cidade para melhorar nossas vias, garantindo a perimetral, a pavimentação, né, que está sendo feito aquele trabalho lá da Olívia Flores, da Rosa Cruz, da Siqueira Campos, né? E aí você vai adentrando também para o bairro Brasil. Observa, Anderson, 55 milhões justificado em cima dos dados do transporte que é utilizado pela população via ônibus. Qual é a dúvida que esse governo tem que ter? Que a mobilidade urbana de Vitória da Conquista não pode desprezar o sistema de ônibus regular, que paga em dia seus funcionários, que garante mais de 1.000 pais de famílias e mães de famílias empregados na condição de cobrador, de motorista, na condição de mecânico, na condição de trabalhar no administrativo. Fora, por exemplo, você tem que discutir se a aviação Cidade Verde, seja ela qual for, mas qual foi a empresa que botou 90 ônibus em menos de 5 anos em Vitória da Conquista? 0. Alguém pode apresentar esse número? Eu desafio aí. Apresente quem fez isso na história de Conquista. E essa empresa agora é que não serve para a gestão em Conquista? Está na hora de se fazer uma pergunta, está na hora de se fazer um debate público. Vitória da Conquista não pode permitir que venha ter uma falência na totalidade do sistema de transporte urbano, porque aí realmente teremos muitos problemas em nossa cidade, não tenho dúvidas.